Veja nesta edição, PRF registrou 131 acidentes na operação Fim de Ano. Ananindeua completa 69 anos com novo prefeito. Padrão de plugs e tomadas terão 2 modelos comercializados no Brasil. Hemocentro faz campanha para compor banco de sangue. A arritmia cardíaca representa mais da metade de mortes súbitas. Pará liderou o ranking na oferta de emprego na região norte. Uma entrevista com o novo presidente da Câmara Municipal de Belém. E a história e a relação do maestro e compositor Carlos Gomes com o povo paraense. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 3 de janeiro de 2013, já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta manhã o balanço da Operação Fim de Ano. A ação, que iniciou no dia 21 de dezembro e terminou ontem, registrou 131 acidentes no Pará. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Foram 13 dias de intensa fiscalização e hoje a Polícia Rodoviária Federal divulga os dados da operação de fim de ano. Para isso, eu converso agora com Max Daniel, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal e assessor de comunicação. Inspetor, qual é o balanço que a Polícia Rodoviária faz desses 13 dias de operação? Bem, do ponto de vista aí que tivemos um número menor de acidentes nas rodovias, em dados absolutos, em torno de 20%, 23%, e também uma redução no número de feridos, em torno de 13%, 14%, é um aspecto positivo, apesar de que o número de mortos ficou igual. No período do ano passado foram 7, esse ano também 7 mortes, e esse é o aspecto que a gente vai continuar insistentemente trabalhando para que esse número de vítimas fatais, vítimas graves, reduzam em acidentes nas rodovias federais do estado e de todo o Brasil. Agora, embora o número de acidentes tenha reduzido, o número de mortes ficou igual ao do ano passado. Essa é uma preocupação da Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal, como do governo federal, até foi criada uma operação aí que iniciou em dezembro, dia 15 de dezembro, vai até o Carnaval, envolvendo 4 ministérios. E a preocupação principal é reduzir o número de feridos graves e vítimas fatais nos acidentes rodoviários. Agora, na comparação com o ano passado, o número reduziu. Acredita-se que os condutores estejam mais conscientes? O que é que ainda precisa melhorar? Nós observamos que a maioria dos acidentes que ocorreram já estão relacionados ao mau comportamento do condutor. Mais de 70% dos acidentes estavam relacionados à ultrapassagem, locais proibidos, excesso de velocidade, não manter a distância de segurança, falta de atenção, que são questões que são intimamente ligadas ao comportamento do condutor. Então, só o condutor que pode também contribuir para mudar esse cenário de acidentes graves nas rodovias. Inspetor, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os proprietários de motocicletas, vans e micro-ônibus poderão pagar o seguro DPVAT em 3 parcelas. Os detalhes com o repórter Ivaldo Souza. O benefício não será válido para veículos 0 km. Para as demais categorias, como carros e caminhões, o benefício não poderá ser dividido, visto que a parcela mínima é de R$ 70. O parcelamento também não vale para os vencimentos anteriores, ou seja, os seguros atrasados devem ser pagos à vista. A opção de dividir o valor será facultativa, porém, os proprietários de veículos que decidirem pelo parcelamento e não cumprirem com o prazo estabelecido pelo calendário de vencimentos, deverão pagar o valor devido até o vencimento da parcela seguinte. Maiores informações é só entrar no site www.segurodpvatdotransito.com.br/parcelamento. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. O município de Ananindeua, o segundo maior do Pará, com 471.980 habitantes, completa hoje 69 anos. Além da festividade aberta para os moradores do município, na Avenida Dom Zico, a Arterial 18, o prefeito Manuel Pioneiro fará ações emergenciais de limpeza para o inverno. O prefeito garantiu a limpeza imediata da cidade, a ampliação da Guarda Municipal de Ananindeua, do programa Saúde da Família, melhorar as vias públicas e proporcionar maior interação da cidade com a capital e o governo do estado. O anúncio foi feito no ginásio do Abacatão.
Com a criação do padrão de plugs e tomadas, o mercado brasileiro passa a comercializar 2 modelos. Veja na reportagem de Valdo Souza e Fábio Nascimento. Nas prateleiras, a novidade: plugs com 3 pinos e tomadas com 3 furinhos. O padrão foi criado para dar mais segurança ao consumidor, já que nos últimos 10 anos, o DataSUS registrou cerca de 13.776 internações, com 379 óbitos e mais de 15 mil mortes imediatas decorrentes de acidentes relativos à exposição elétricas em residências, escolas, asilos e locais de trabalho. Para quem vai comprar esse tipo de material, ainda tem dúvidas. Logo no início, quando foi lançado o produto, havia muita dúvida. Hoje, ainda tem dúvida em relação a esse produto. Convidamos o técnico em manutenção em eletricidade, que atua há mais de 20 anos, Samuel Gonçalves, para analisar o novo plug e tomada. Então o benefício é a segurança que as pessoas vão ter em relação a utilizar qualquer aparelho no novo sistema que foi implementado pelo governo, pelos órgãos competentes. Antes da padronização, o consumidor tinha mais de 12 tipos de plugs e 8 tipos de tomadas diferentes, o que tornava necessário o uso indiscriminado de frágeis adaptadores para ligação de eletrodomésticos. Em alguns casos, os formatos e potências eram incompatíveis com dos aparelhos, o que era uma ameaça para a segurança do usuário. Agora, as configurações do novo produto vieram em boa hora. O de furinho menor, ele suporta uma carga de 10 A e o de furinho maior, uma carga de 20 A. Isso aqui utilizaria um micro-ondas, um aparelho de ar-condicionado. Já este outro, que tem um furinho menor, para as pessoas mais leigas entenderem, são de corrente mais baixa. São aparelhos que consomem pouco, um rádio. O novo formato das tomadas dificultam o contato dos dedos com a corrente elétrica. Ainda assim, para quem entende do assunto, umas dicas. Primeiramente, uma pessoa que vai fazer uma instalação elétrica em sua casa, procure um profissional, um eletricista, uma pessoa que tenha experiência, que tenha, principalmente, seja qualificado e habilitado para que faça a sua instalação. A mudança nos plugs e tomadas vai contribuir também para a economia de energia elétrica. Porém, quando se fala em choque dentro de casa, todo cuidado é pouco. Instala a nova tomada, mas consequentemente não instalam o fio do terra. Quando ele faz isso, retira ou então não instala o fio terra, ele está prejudicando, ele não está evitando assim que ocorra um risco à sua saúde, um risco de choque elétrico. E agora vamos falar de educação. De 8 a 11 de janeiro estará aberta o prazo para a inscrição ao processo seletivo de ingresso no Colégio Estadual Militar do Maranhão. Ao todo, são oferecidas 72 vagas para o 6º e o 7º ano. Os locais de provas serão divulgados no dia 18 de janeiro e as provas aplicadas no dia 27. A taxa de inscrição é de R$ 30 e o edital está publicado no site da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desportos e também da Polícia Militar. 50% das vagas são destinadas aos dependentes de policiais e bombeiros militares. O Hemocentro do Pará inicia 2013 com baixa em seu estoque de sangue e pede à população que faça doação com urgência para que seja regularizada a demanda de sangue no estado. Ontem, o Hemopa voltou a funcionar em horário normal e espera aumento da participação do público, já que muitas pessoas retornam do feriado ainda nos primeiros dias de janeiro. Para doar sangue, é necessário estar bem alimentado, pesar acima de 50 quilos, portar documento de identificação com foto e ter entre 16 e 67 anos. O doador, além de se sentir recompensado por praticar um ato de cidadania, ainda tem seus exames laboratoriais atualizados, com os resultados disponibilizados particularmente pelo site www.hemopa.com.br. A Universidade do Estado do Pará divulgou nesta quarta-feira o novo calendário do concurso público para o cargo de professor, que oferta 99 vagas em diversas disciplinas para os Centros de Ciências Sociais e Educação, de Biologia e Saúde e de Ciências Naturais e Tecnologia em Belém e outros campi. 71 vagas serão ofertadas para outras cidades paraenses. Os cargos para a carreira de magistério superior são para as classes de professor auxiliar, assistente e adjunto.
O concurso público será feito em 4 etapas. A primeira etapa do certame está prevista para o dia 17 de fevereiro, com divulgação do resultado no dia seguinte. Nesta data, serão convocados ainda os candidatos habilitados para a prova didática e entrega do plano de trabalho institucional e de documentação para títulos. E você acompanha ainda nesta edição: a arritmia cardíaca representa mais da metade de mortes súbitas. Pará liderou o ranking na oferta de empregos na região norte. Uma entrevista com o novo presidente da Câmara Municipal de Belém e a história e a relação do maestro e compositor Carlos Gomes com o povo paraense. Uma doença silenciosa que representa mais da metade das mortes súbitas no Brasil, a arritmia cardíaca. Veja nesta reportagem quais os cuidados necessários para o tratamento e o seu diagnóstico. A arritmia cardíaca é responsável por 80% a 90% dos casos de morte súbita, uma doença silenciosa com incidência maior no homem. A prevalência acontece na faixa etária entre 45 e 75 anos. A doença também acomete jovens e muitos atletas. Para cardiologistas, a falta de informação atrapalha a prevenção. As arritmias cardíacas elas podem ser evitadas desde que a pessoa tenha algum antecedente familiar, principalmente de mortes súbitas, irmãos, tios, avós, familiares ligados diretamente que tiverem morte súbita. Outro grupo também de pacientes que deveriam ser tratados e realmente prevenidos de terem esse tipo de arritmias são pacientes que têm insuficiência coronariana, pacientes que tiverem infarto, pacientes que têm angina, pacientes que têm cardiopatias graves. Então, neste grupo, deveria ser direcionada uma análise para ver se tem alguma arritmia que pudesse ser caracterizado como maligna e a pessoa ter um desfecho fatal. Quem pensa que a arritmia atinge somente pessoas que trabalham ou vivem estressadas ou têm vida sedentária está completamente enganado. Um exemplo clássico de que uma arritmia pode levar à morte súbita é o caso do jogador Serginho, do São Caetano do Sul, que morreu durante uma partida de futebol em 2004. Mas quais os sintomas dessa doença? Normalmente, as arritmias, elas muitas vezes são assintomáticas, mas quando elas são sintomáticas, principalmente no grupo portador de insuficiência coronariana, elas devem ter muito cuidado, porque ele é um preditor independente de morte súbita nesse grupo. Então, é evidente que esse grupo de pacientes deve ser o paciente mais desenhado, mais investigado, porque atinge essa doença coronariana e atinge o ser humano entre 40 anos de idade até 70, 80 anos de idade. Então, é esse grupo que morre mais. O cardiologista explica que o bombeamento do coração acontece por estímulos elétricos. Deveria, principalmente quando tem a incidência familiar, outros irmãos, tios, pais que tiveram morte súbita quando jovens ou crianças, deveriam ser investigadas. Realmente, alguns grupos são raras, mas elas estão presentes. Existem alguns métodos terapêuticos que permitem recuperar o ritmo do coração. No ambiente externo, fora do hospital, é evidente que uma morte súbita lá dificilmente vai ser abortada. Então, é por isso que os órgãos de prevenção, dentro das diretrizes, orientam os desfibriladores cardíacos em locais públicos, praças, aeroportos, estádios de futebol. E também a forma de prevenir, também você pode usar a medicação antiarrítmica ou um equipamento que é um dispositivo chamado cardioversor desfibrilador implantável, em que quando a gente estratifica esse grupo e vê que ele é factível de morrer subitamente, a gente implanta no paciente, esse aparelho detecta a arritmia e faz a desfibrilação na hora do evento, que poderia ser fatal para esse paciente. E agora vamos falar de trabalho e emprego. O DIEESE realizou um estudo durante os meses de janeiro a novembro de 2012 sobre os setores que mais ofertaram empregos no estado do Pará. O setor da construção civil cresceu cerca de 20% em uma geração de quase 15 mil postos de trabalho. Com isso, o setor foi o campeão de vagas em toda a região norte. Com base nas informações do Ministério do Trabalho, os estudos do DIEESE mostraram redução na geração de empregos formais. Ao todo, 5.635 admissões foram registradas contra 6.729 demissões. Foi registrado saldo negativo de pouco mais de 1.000 postos de trabalho.
Os demais estados da região norte obtiveram os seguintes resultados: Amapá, 5.573 admissões contra 5.088 desligamentos. Roraima, 4.330 admissões contra 3.492 desligamentos. Tocantins, 13.454 admissões contra 12.432 desligamentos. Amazonas, 24.681 admissões contra 23.323 desligamentos. Acre, 7.267 admissões contra 5.768 desligamentos. Rondônia, 39.585 admissões contra 36.296 desligamentos. O Diário Oficial do Estado traz a publicação do edital do programa Semear para projetos culturais. Mais informações com o repórter Ivaldo Souza. É isso mesmo. Os proponentes devem inscrever seus projetos até o dia 17 de fevereiro deste ano. As inscrições acontecem apenas online pelo Sistema de Gestão de Projetos Culturais do programa Semear. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o Marcos Quinan, que é secretário executivo do programa Lei Semear. O que é a Lei Semear? A Lei Semear é um programa do governo do estado do Pará para incentivar a cultura, né? Falam-se muito Lei Semear, mas na verdade é um programa todo de governo, né? Onde o estado habilita projetos culturais para captar recurso na iniciativa privada. O estado patrocina 80% do valor do projeto através da renúncia fiscal e o patrocinador entra com 20% de recursos públicos. A gestão deles é feita pela Secretaria do Programa Semear, do momento em que ele é inscrito até o momento em que se presta conta de acordo com a legislação pública pertinente e de acordo com a legislação do Programa Semear. Quem pode participar desse programa? Pode participar pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no estado do Pará, que tenham residência no estado do Pará. Os interessados devem fazer suas inscrições via internet, né? Agora, além disso, quais os procedimentos? Bom, primeira coisa que o proponente precisa de fazer é tirar um atestado de regularidade junto ao programa, né? Porque isso ele vai precisar de apresentar isso na inscrição dele. Ele se cadastra e obtém uma senha para poder interagir com o sistema. Até o momento de submeter ele, você pode interferir. Na hora que você submete, não pode mais. Aí uma comissão de avaliação composta de 7 pessoas, sendo que 3 técnicos da Fundação e 4 pessoas de notório saber cultural, fazem a avaliação, respondendo 8 quesitos que nós enumeramos para eles. É uma comissão que tem autonomia irrestrita e os projetos que são aprovados por eles recebem um certificado de habilitação. Com esse certificado é que ele procura um empresário para patrocinar. Secretário, qual é a importância da Lei Semear para a cultura do Estado? Olha, é grande, até porque o recurso é considerável, né? É a melhor lei de incentivo cultural que tem no Brasil. Eu digo a melhor porque é o maior percentual orçamentário destinado à cultura que tem no Brasil. E esse recurso, ele tem se desdobrado em coisas muito importantes para a cultura paraense. Nós temos muitos artistas que já estão em mídia nacional, nós temos muitos espetáculos, nós temos muitas ações dentro do estado, não só aqui na capital, mas até fora daqui. E começou, devagarinho foi crescendo e hoje continuam merecendo o apoio do programa Semear, que são projetos vencedores mesmo. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações. Então, só lembrando que o proponente interessado em inscrever seu projeto no programa Lei Semear tem até o dia 17 de fevereiro deste ano. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Um serviço gratuito é prestado pela Universidade Federal do Amazonas. Pessoas sem recursos financeiros que necessitem de orientação jurídica podem recorrer à Universidade Federal do Amazonas e o seu núcleo de práticas jurídicas para receber o devido aconselhamento. O setor presta serviços de forma gratuita ou conveniada, visando a proteção integral dos direitos das pessoas que possuam esta necessidade e possibilita o acesso à justiça.
O programa também oferece assistência social e psicológica às famílias de baixa renda que não tenham recursos para pagar os custos processuais e os honorários de advogados. É necessário que a pessoa interessada no serviço apresente comprovante de rendimento de até 3 salários mínimos. A Câmara Municipal de Belém tem novo presidente. O vereador Paulo Queiroz assumiu no primeiro dia do ano e falou sobre os trabalhos que serão desenvolvidos nos próximos 2 anos. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. No dia 1º de janeiro de 2013, o vereador do PSDB, Paulo Queiroz, assumiu a presidência da Câmara Municipal de Belém. É com ele que nós conversamos agora. Presidente, muito obrigada por conversar conosco. Como é que estão as expectativas para esses próximos 2 anos? Das melhores. Primeiramente, pela felicidade de termos sido eleitos por uma grande maioria, praticamente todos os vereadores, não apenas o presidente, mas todos os componentes da mesa diretora estão conscientes da responsabilidade na condução dos trabalhos nesse biênio. Agora, o senhor assumiu ontem. Quando é que volta a retomada das atividades na Câmara Municipal de Belém? A partir de 1º de fevereiro, né? Aí nós estaremos iniciando, de fato, todos os trabalhos da Câmara. Estamos apenas com trabalhos internos, instalação de comissões, distribuição de tarefas entre os vereadores, conhecendo melhor os vereadores estão conhecendo as instalações da casa e a partir do dia 1º nós vamos, para valer, começar justamente o Legislativo. Claro, o que é que a população pode esperar dessa nova gestão? A população pode estar tranquila que toda aquela expectativa da eleição de cada vereador, o vereador vai se empenhar, com certeza, né? Porque não se pode admitir alguém que se utilize de todo o empenho para conquistar o voto das pessoas, do munícipe, e, de repente, frustrá-lo. Então, eu creio que cada vereador tem o seu empenho pessoal e eu quero dizer que a população pode estar certa que haverá empenho. Nós estamos nos preocupando, inclusive, para darmos maior visibilidade ao trabalho de cada vereador, justamente para que o eleitor tome conhecimento de suas atividades aqui nesta casa. Presidente, muito obrigada por suas informações. Boa sorte nesses próximos 2 anos. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O Pará possui o 3º instituto musical mais antigo do Brasil. Fundado por Carlos Gomes, o Conservatório de Música foi criado a pedido do então governador do Pará, Lauro Sodré. O maestro veio diretamente da Itália para a capital paraense, onde viveu apenas 6 meses. Por aqui ficaram traços de suas obras. Conheça um pouco mais da história do primeiro brasileiro a estrear uma ópera nos teatros italianos. Os retratos preservam a figura do maior músico que o Brasil já teve, segundo a crítica intelectual. Antônio Carlos Gomes compôs mais de 40 óperas. Foi o primeiro brasileiro a fazer sucesso na Itália através da música clássica. Eu acredito que nenhum outro músico brasileiro teve uma obra tão grande e tão destacada quanto ele teve. Ele foi lançado no Covil dos Lobos, vamos dizer, que era Milão, na Itália, onde estavam os maiores músicos da Europa. E dizendo da Europa, diria do mundo, né? E fez o sucesso que ele fez. A obra e vida do compositor é o objeto de estudo de Leandro Tocantins Pena. O pesquisador explora o acervo disponível na biblioteca do Conservatório Carlos Gomes. Aqui encontramos a casa onde o músico nasceu, em Campinas. A primeira ópera escrita por ele já no Rio de Janeiro, em 1861, e a mais famosa apresentada no Teatro Scala, em Milão. O Guarani, com os cenários que se fazia antigamente, eu acho que ela era bem mais bonita do que com os cenários que se fazem hoje.
Ela fez sucesso no mundo todo, essa ópera. E até hoje, quando ela é encenada, ela sempre faz sucesso. É uma essência vamos dizer assim, do povo brasileiro. O sucesso de Carlos Gomes durou cerca de 20 anos, entre altos e baixos. No final da carreira, aos 60 anos, foi convidado por Lauro Sodré a vir ao Pará para fundar o primeiro Instituto Musical do Estado. Mas o maestro viveu pouco tempo em Belém, apenas 6 meses. Adoentado, faleceu no dia 16 de setembro de 1886, vítima de um câncer na língua. As fotos do velório mostram o reconhecimento dos paraenses pelo grande artista. O cortejo fúnebre reuniu mais de 10 mil pessoas pelas ruas de Belém. Foram 7 dias de despedida ao maestro. Foi um homem extremamente humilde, muito. Ele não se deixava, vamos dizer, endeusar pelos elogios, que ele sabia que eram efêmeros, né? E ele acreditava no que ele fazia. A herança musical deixada por Carlos Gomes até hoje está presente aqui no Conservatório. Mesmo depois de 116 anos, cerca de 1.600 alunos recebem toda a formação musical nos mais diversos instrumentos. A primeira reunião de um acervo documental que existia sobre a história do Conservatório Carlos Gomes. O Conservatório Carlos Gomes é a terceira instituição pública mais antiga do país de ensino musical e poucas pessoas conhecem a trajetória desse instituto, né? Ele tem uma projeção muito grande em todo o Brasil e, inclusive, fora do Brasil. É uma das escolas mais respeitadas da América Latina. O Conservatório Paraense é reconhecido internacionalmente pela qualidade de ensino. Como exemplo do maestro, os músicos formados aqui ganham repercussão mundial. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Acesse www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!